Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre engenharia econômica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre outro sistema de amortização, o sistema de amortização constante, também conhecido abreviadamente por sistema de amortização SAC. Nós já vimos que sistemas de amortização eles determinam como que o fluxo de caixa da devolução do empréstimo e do pagamento dos juros correspondentes vai acontecer. E existem vários sistemas de amortização. Nós já olhamos o sistema Price. Hoje a gente vai olhar para o sistema de amortização constante, o SAC, e fazer algumas comparações entre esses dois. Então vamos ver como é a rotina de cálculo do sistema de amortização constante. A principal característica desse sistema, diferente do sistema Price, é que enquanto no sistema Price a amortização variava e a prestação era fixa, no sistema SAC é o contrário. A amortização ela é constante ao longo de todo o financiamento, de todo o empréstimo, mas a prestação ela varia, né? Já que uma dessas variáveis, se a gente fixa uma, a outra vai ter que ser variável. A gente tem graus de liberdade restrito. Então, a nossa rotina de cálculo ela começa a partir do cálculo da amortização, pois é o parâmetro constante. Depois, para cada período, nós vamos calcular os juros do período, a prestação do período e, por último, o saldo devedor do período, para cada linha da nossa planilha de amortização. Fazemos isso até que o nosso financiamento esteja encerrado. Então, para a gente já partir para o exemplo, vamos fazer o mesmo exemplo que a gente fez no vídeo de amortização do sistema Price, mas agora usando o sistema SAC. Fazer a planilha de amortização usando o sistema SAC de um empréstimo de R$1.000 a ser pago em 4 parcelas mensais. A taxa de juros é de 2,5% ao mês. Vamos à resolução. Já temos aqui a nossa planilha para a resolução montada, né? Temos a nossa rotina de cálculo aqui, para a gente não se perder. O primeiro passo, então, é nós calcularmos a amortização. Vejam que a amortização, apesar dessa equação A índice T, que T representa os períodos da amortização, período 1, a amortização no período 1, a amortização no período 2 e assim por diante, vejam que as variáveis que são envolvidas no cálculo da amortização, que é P e N, elas não variam de período a período. Portanto, a amortização do período 1 é igual à amortização do período 2, do período 3 e assim por diante. A amortização é constante nesse sistema. Como fica o cálculo, então, da nossa amortização? O que é o P? P é o valor principal, aquilo que originou a dívida e aquilo que a gente está fazendo a devolução a partir dessas prestações mensais, né, ou anuais, seja lá como for o problema que se apresente. Nesse caso, as prestações são mensais e se tomou um empréstimo de R$1.000. São esses R$1.000 o nosso valor principal, o nosso capital tomado emprestado, o nosso valor P. N é o número de parcelas a ser pago para fazer essa amortização. Então, no caso, são 4 parcelas mensais. Assim, a amortização vai ser P, que é 1.000, dividido por N, que é 4. Logo, né, a amortização, eu vou inclusive tirar esse índice T, porque a amortização ela é a mesma em todos os períodos, é de R$250. Então, a gente já pode vir aqui na planilha e já começar a preencher alguns dados. No período 0, não acontece nada. No período 0, nós só temos a tomada do dinheiro emprestado. A devolução do dinheiro começa a partir do período 1. Então, não temos prestação, não temos juros, não temos amortização, temos apenas o início da dívida, os R$1.000 que tomamos emprestado no período 0. Então, a amortização de 250 ela é constante aqui no período 1, ela é constante em toda a planilha, né? Então, é 250 no período 1, período 2, período 3 e no período 4.
Então, nossa rotina diz assim. Primeiro, calcular a amortização. Já fizemos. 2. Calcular os juros do período. Vamos lá. Os juros vão ser dados por essa equação, que é juro no período 1, trocando o t por do índice 1, vai ser o saldo devedor de t menos 1, ou seja, o saldo devedor de 0, multiplicando a taxa I, que é de 2,5%. Quanto é o saldo devedor no período 0? No período 0 nós tínhamos saldo devedor de R$1.000. Isso multiplica a taxa de 2,5%, 0,025. Isso dá um juro de R$25 para o período 1. Então, vamos lá preencher na planilha aqui o juro no período 1, R$25. Agora, o nosso próximo passo na nossa rotina é o cálculo da prestação do período. Prestação é dado por amortização mais o juro. Então, quem vai ser a prestação no período 1? Vai ser a amortização do período 1, que é 250, mais o juro do período 1. O juro do período 1 é 25. Logo, a prestação do período 1 vai ser R$275. E quanto vai ser o saldo devedor para o período 1? Vai ser o saldo devedor de 0, né? Saldo devedor do período 1 vai ser o saldo devedor de t menos 1, ou seja, saldo devedor de 0, que é 1.000, menos a amortização do período. A amortização em um ou outros períodos é 250. Portanto, a amortização, aliás, o saldo devedor em 1 é R$750. Então, aqui, R$750. E agora continuamos. Juro para o período 2 vai ser saldo devedor no período t menos 1, saldo devedor em 1, 750, que multiplica a taxa de juros de 2,5%, isso dá 18,75. Então, aqui, 18,75. A prestação de 2 vai ser dada por a amortização de 250 mais o juro do período 2, 18,75. Isso é igual a 268,75. Antes de eu preencher lá, eu já vou fazer o cálculo da amortização no período 2 também. A amortização no período 2 vai ser dada pelo saldo devedor de t menos 1, saldo devedor no período 1, 750, menos a amortização, que é 250. Logo, a amortização no período 2, aliás, o saldo devedor no período 2 é R$500. Então, prestação 268,75, saldo devedor 500. Vamos para o período 3. Juro no período 3 vai ser saldo devedor do período 2, que é 500, que multiplica a taxa 0,025. O juro no período 3 é 12,50. A prestação no período 3, então, vai ser dada pela amortização, né? Como já fizemos antes, 250, mais o juro no período 3, que é de 12,50. Isso dá uma prestação de 262,50.
E o saldo devedor no período 3 vai ser dado por saldo devedor do período 2, que é T-1, então 500, menos a amortização no período 3, que é constante, 250. Então, isso dá 250 de saldo devedor no período 3. Aqui é 250. Aqui o juro 12,50. E a prestação 262,50. Por último, então, juro do período 4 vai ser dado pelo saldo devedor de T-1, saldo devedor de 3, que é 250, que multiplica a taxa aí de 2,5%, isso dá 6,25. A prestação é sempre, né, a prestação do período 4 é sempre a amortização de 250, mais o juro do período 4, 6,25, isso dá 256,25. E o saldo devedor no período 4 vai ser dado por saldo devedor de T-1, que é 250, menos a amortização, que é 250, isso dá 0. E assim que tem que ser, né? Porque a gente tem que chegar lá no final da nossa planilha com o saldo devedor igual a 0 para a gente confirmar que os nossos cálculos estão válidos. Então, o juro aqui foi 6,25. A nossa prestação foi de 256,25. E o saldo devedor agora fica 0. E vejam que, na verdade, se a gente quisesse ter feito desde o início, preenchido toda a coluna do saldo devedor desde o início, isso era possível, né? No momento que a gente calculou a amortização, a coluna do saldo devedor a gente já poderia ter preenchido ela desde o início, né? Porque ela sempre diminui de 250 a cada período, né? Os juros e a prestação, aí claro, a gente tem que calcular, primeiro calcular do período 1, para depois do período 2, para do período 3 e do período 4. Esse é o sistema de amortização constante, sistema SAC. E a resolução desse exemplo poderia também ter sido feita com planilha eletrônica. A planilha eletrônica simplifica muito os cálculos, muitos dos cálculos são repetitivos. Então, o uso da planilha eletrônica é bastante recomendado. Vamos ver como ficaria esse exemplo se a gente resolvesse utilizando a planilha eletrônica. Então, aqui com a planilha eletrônica, nós poderíamos começar fazendo o período 0, né? A linha correspondente ao período 0. Lembrando que nós não temos prestação no período 0, não temos juros, não temos amortização, mas temos o saldo devedor de R$1.000, que é o valor que originou a dívida. Lembrando que aqui no Excel ou em outras planilhas eletrônicas, outros softwares também funcionam da mesma maneira, para a gente colocar esses valores com a notação de monetária de reais, a gente precisa selecionar as células que a gente vai utilizar, e aí a gente tem uma opção de formato de número de contabilização. Aí os valores que a gente insere são convertidos já para a notação da moeda. A amortização desse sistema é constante, né? Então como é que vai ser a amortização? Eu vou dar um igual para abrir a possibilidade de fórmula. E é P vezes N. Lembrando que o P é o próprio saldo devedor no período 0, né, o valor que originou a dívida. Vou dar um F4, porque esse valor é constante, ele não deve variar quando eu arrastar a fórmula pelas células, dividido pelo número de períodos, por 4, que eu vou também travar utilizando o comando pelo F4. Vou dar um Enter. Está aqui a nossa amortização, que eu posso arrastar aqui depois, junto com as outras fórmulas, né? Vou retornar aqui e vou deixar assim, depois eu arrasto tudo junto. O juro do período, a cada período, vai ser dado pela saldo devedor de T-1, ou seja, o saldo devedor aqui da linha anterior, que multiplica a taxa de juro.
e a taxa de juros é constante ao longo de todo o financiamento. Então, travamos com o F4. A prestação nada mais é do que a amortização mais o juro da linha. Portanto, a gente não trava nada aqui com o F4, basta somar essas duas células. Aqui a prestação de 275. E o saldo devedor nada mais é do que o saldo devedor do período anterior, da linha anterior, menos a amortização correspondente do período. Menos 250, está aqui os 750. Agora a gente seleciona todas essas células, né? Vem aqui no cantinho e arrasta até completar a linha do período 4. Quando a gente faz isso, está pronta a nossa planilha de amortização utilizando o sistema SAC. Notem que as características do sistema SAC estão aqui. A amortização constante, né, que é como deveria ser, e a gente sabe que chegou ao final desse financiamento, sabe que o nosso cálculo deu certo, porque o saldo devedor no último período, ele tem que ser zerado, né? Isso tem que acontecer numa planilha de amortização. Então, essa é a forma e as fórmulas de resolução utilizando a planilha eletrônica. Agora, pode acontecer situações também onde a gente esteja interessado em saber qual é o saldo devedor ou qual é a prestação num determinado período intermediário do financiamento e a gente não esteja com condições de fazer ou não esteja precisando fazer toda a planilha de amortização, toda a planilha do sistema SAC, por exemplo. A gente quer direto calcular um saldo devedor ou calcular uma prestação num período intermediário. Como que a gente faz isso? Existem fórmulas para isso, que são essas apresentadas aqui na tela. Saldo devedor num período t qualquer vai ser uma equação linear, né? Vai ser o valor devido, o capital, o valor P, menos a amortização vezes o número de períodos. E já a prestação num determinado período qualquer vai ser dado por essa expressão que está colocada aqui, né? Um pouquinho mais complexa. Então, vamos calcular aqui o saldo devedor e a prestação para o terceiro período do exemplo que a gente já fez, utilizando as equações acima como uma forma de prática dessas equações. Vamos à resolução. Então, voltamos aqui para o nosso quadro. Nós temos calcular o saldo devedor e a prestação para o terceiro período do exemplo anterior, utilizando as equações acima. Saldo devedor de 3, então, que é o que nos pede, é bem simples. Vai ser dado pelo valor P. O valor P é de 1.000, é o valor do capital que originou a dívida que a gente está fazendo a devolução agora, menos a amortização, que é 250, isso multiplica T, e T, nesse caso, né, é 3. Então, saldo devedor de 3 vai ser R$250. E a prestação em 3 vai ser dado por essa expressão aqui. Prestação em 3 vai ser dado por P, que é 1.000, né? 1 sobre N, N é 4. Esse nosso financiamento foi devolvido em 4 prestações. Aqui eu tenho a variável T, T é 3, que é o período que a gente está interessado em descobrir o que acontece. N é 4 e o I, né, 0,025, a nossa taxa de 2,5%. Montada a expressão, a gente tem que o valor da prestação em P3, a gente pode resolver toda essa expressão, a gente chega em 262,50, que é exatamente o que a gente tinha encontrado ao fazer aquele cálculo de forma para todos os períodos, linha por linha, na nossa planilha de amortização. Agora, vamos fazer uma pequena comparação entre o sistema Price, que nós já vimos em detalhes em outro vídeo, e o sistema SAC, que acabamos de ver. Quando a gente olha para o comportamento das principais variáveis desses sistemas, né, que são a prestação, os juros e a amortização, algumas coisas ficam evidentes.
No sistema Price, nós temos a prestação é constante, essa é a principal marca daquele sistema, e nós temos que a amortização ela cresce exponencialmente, ela começa de um certo patamar e a cada período ela vai crescendo exponencialmente até o fim da vida desse financiamento. Por outro lado, os juros e o saldo devedor eles decrescem exponencialmente nesse sistema de amortização. Quando a gente compara isso com o saque, é bem diferente do que acontece no saque. No saque, a amortização é constante, essa é a característica dominante desse sistema, e nós temos que os juros, o saldo devedor e a prestação, elas decrescem linearmente. Enquanto no sistema Price as relações são exponenciais, no sistema saque as relações são lineares, né? O saldo devedor decresce linearmente, a razão da amortização, a prestação ela aumenta em função dos juros e os juros decrescem linearmente. A gente começa pagando mais juros no início do que paga de juros lá nos últimos períodos. E aí surge aquela pergunta, como que eu escolho ou como que eu comparo o que é melhor, sistema Price ou sistema saque? E essa é uma pergunta que ela pode ser respondida de várias formas, porque existem vários critérios para a gente pensar o que é o melhor para a gente. Por exemplo, a gente pode olhar pelo critério de velocidade de recuperação de capital, qual desses sistemas o capital retorna mais rápido se a gente está emprestando dinheiro para alguém, por exemplo. Com que velocidade o capital retorna para a gente, né? Isso tem a ver também com uma medida de risco, uma medida da garantia que é aplicada nesse financiamento. Qual o valor das prestações? A gente tem condições de pagar as prestações desse financiamento, né? Porque eles mudam. O sistema Price, o sistema saque geram prestações de valores diferentes. Qual a quantia total de juros pagos, afinal de contas, de uma perspectiva econômica? Qual é mais vantajoso, em qual a gente paga menos juros para tomar emprestado o mesmo capital? Qual o risco envolvido? São várias questões a serem pensadas. Então, para a gente fazer uma comparação bem objetiva, nós vamos olhar para o critério dos juros mínimos. A gente vai olhar qual o sistema de financiamento nós pagamos menos juros para fazer essa tomada de decisão com base nesse critério. Mas esse não é o único critério, nem necessariamente o critério mais correto, vai depender da análise feita a cada situação. Para a gente fazer essa comparação dos juros pagos, a gente não pode simplesmente somar verticalmente nas planilhas o total de juros pagos, porque a gente já viu em todos os exemplos que a gente trabalha na engenharia econômica que não se soma quantias de dinheiro, quer seja juros, né, e que estejam em períodos diferentes. A gente precisa fazer relações de equivalência para isso. Então, para fazer esse comparativo, a gente vai calcular o valor presente dos juros pagos em cada sistema de amortização. Com exemplo, é claro que isso fica bem mais óbvio, até bem mais intuitivo. Então, a gente vai usar esse exemplo aqui como base. Suponhamos um empréstimo de R$100.000 a ser pago em 10 parcelas mensais. A taxa de juros é de 2,5% ao mês. Vamos utilizar esse exemplo como base para os cálculos a seguir, a fim de realizar um comparativo entre o sistema Price e o sistema saque. Vamos aqui para a planilha eletrônica para deixar tudo isso mais simples. Aqui eu já trago a planilha montada tanto para o sistema Price quanto para o sistema saque. Vejam que aquelas características estão preservadas, né? A prestação no sistema Price constante, a prestação no sistema saque variando, a amortização no sistema Price varia, a amortização no sistema saque é constante. Em cada linha, o que eu vou fazer para a gente conseguir comparar em qual sistema a gente está pagando mais ou menos juros? Eu vou trazer o valor de juro que é pago a cada período. Isso aqui é um fluxo de caixa, né? A gente tem juro pago, uma despesa no período 0, no período 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Eu vou trazer esse juro sempre para o valor presente. Eu vou usar uma relação de equivalência para isso.
Como eu quero trazer para o valor presente, eu vou usar igual, VP, valor presente, então vai retornar o valor presente a partir do que eu colocar aqui nessa fórmula. Abro parênteses, a taxa, e essa taxa eu vou fixar com F4, porque depois eu posso arrastar a fórmula. Número de períodos. Para esse valor que eu vou trazer aqui no período 1, eu vou retornar ele em um período. Então eu vou marcar o índice 1 aqui e não vou travar essa célula. Pagamento. Eu vou informar um valor que eu vou retornar, que está no futuro, que eu vou retornar para o presente. Eu vou informar um valor futuro. Eu não vou informar uma série uniforme para encontrar o valor presente. Então eu ignoro o pagamento. Mas eu não ignoro, claro, o valor futuro. Vou botar o menos o valor aqui no futuro referente aos juros pagos no período 1. Por que o menos da frente? É só por uma questão de conversão. Sempre que eu utilizo uma fórmula dessas e informo um valor positivo, a fórmula retorna um valor negativo. Se eu informo um valor negativo, ela retorna um valor positivo. Por uma questão de convenção da matemática financeira, mas que não é, a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Tipo, vou botar o zero, mas não faria diferença. Isso aqui só faria diferença antecipado ou postecipado, fim do período, começo do período, quando a gente trabalha com a série uniforme. Nesse caso, 0 ou 1 não faria diferença alguma. Fecha o parênteses e está aqui quanto que 2.500 no período 1 representa no período 0 a uma taxa de 2,5%. E agora sim eu posso arrastar isso aqui para baixo. Eu trago todos os juros, né, que estão no fluxo de caixa em períodos diferentes para o período 0. E agora sim eu posso somar esses valores porque eles estão no mesmo período de tempo. Esse é o total de juros pagos no equivalente no período 0 para o sistema Price. Para o sistema saque eu faço a mesma coisa. Valor presente, taxa que é fixa, número de período, número de períodos que eu vou usar nessa equação, valor futuro menos os 2.500, tipo 0. Aqui o valor presente dos juros, que agora eu posso arrastar e eu posso fazer o somatório aqui também. Eu abro um parênteses, soma, e tudo que eu coloco no argumento dessa seleção, fecho parênteses, vai ser somado. E aqui eu tenho o total de juros pago, equivalente no período 0. Vejam que esses valores são diferentes. O total a ser pago aqui no período 0 pelo sistema saque, equivalente no período 0, é menor do que no sistema Price. Por essa razão, quando eu tiver uma situação de mesma taxa de juros, mesmo capital, pelo mesmo período de tempo, número de períodos para fazer a devolução do capital, o sistema Price ele se torna um sistema menos economicamente atrativo do que o sistema saque. O sistema saque é mais economicamente atrativo. Por quê? No sistema saque, a devolução do capital ela é mais rápida, porque o capital ele começa a ser retornado de uma maneira mais rápida, porque aqui, logo no início, vejam que a amortização ela é maior do que a amortização no início do sistema Price. O sistema Price a gente começa amortizando R$ 8.925, no sistema saque a gente já começa amortizando R$ 10.000. Portanto, a nosso saldo devedor, a nossa dívida, ela vai reduzindo mais rápido no sistema saque do que no sistema Price. E como os juros são calculados com base no saldo devedor, se o saldo devedor diminui mais rápido, os nossos juros, consequentemente, vão ficando menores. Então, por essa razão, o sistema saque ele traz esse benefício de, comparativamente com o sistema Price, para a mesma taxa, para o mesmo capital, para o mesmo número de períodos, ele ser mais economicamente atrativo. Mas tem um porém. Vejam que a prestação ela parte de R$ 12.500.
ela diminui com o tempo. Mas ela diminui com o tempo. Ela chega a 10.250, ela chega a uma prestação mais baixa, inclusive, do que o sistema Price. Só que a prestação inicial ela é mais alta do que o sistema Price. Então, assim, aqui eu tenho uma prestação de 11.425. Para usar o sistema saque e usar o benefício que o sistema saque tem de retornar o capital mais rápido, eu tenho que estar preparado para pagar uma prestação inicial de 12.500. Se eu não tiver condições de pagar 12.500, eu sequer posso cogitar a possibilidade do sistema saque. E aí talvez eu tenha que utilizar o sistema Price. Isso acaba gerando um pouco mais de pagamento de juros, mas eu tenho condições de honrar esse compromisso, né? Porque a prestação inicial do sistema saque ela é sempre maior do que o sistema Price para condições comparáveis de tempo, juro e capital. Isso pode ser visualizado nesse gráfico. Vejam como a diferença entre a linha laranja, que é o sistema saque, e a linha azul, que é o sistema tabela Price, para o comportamento das prestações. A partir da sexta prestação, o sistema saque traz uma prestação menor do que o sistema Price. Mas as 5 primeiras prestações, né, as 5 primeiras prestações, elas são maiores do que no caso do sistema Price. Então, saque é interessante, mas eu tenho que cuidar se eu tenho condições de pagar as prestações iniciais, que elas vão ser mais altas comparativamente do que com o sistema Price. Então, para finalizar, o sistema Price ele é mais utilizado em empréstimos de curto prazo, pois evidencia o tomador do empréstimo se ele poderá cumprir aquele compromisso. Como a prestação é constante, eu rapidamente sei, eu posso olhar para o meu orçamento e saber se eu tenho condições ou não de pagar aquela prestação, e ela é utilizada bastante, por exemplo, no financiamento de carros, de equipamentos, nas compras a prazo no comércio varejista em geral. O sistema saque ele é normalmente utilizado em empréstimos de longo prazo, permite uma recuperação mais rápida por parte de quem empresta o dinheiro, o credor, e com isso tem o risco diminuído. Para o tomador de empréstimo, ele exige uma maior capacidade de pagamento nos períodos iniciais, mas a vantagem está no pagamento de menos juros comparativamente, e ele é bastante utilizado no financiamento habitacional, naqueles financiamentos de longo prazo, né, de 20, 30 anos de financiamento. Começa com uma prestação bastante alta, com o passar do tempo as prestações vão diminuindo bastante em relação à prestação inicial. Certo, pessoal? Era isso sobre sistemas de financiamento, sobre o sistema saque, comparando com o sistema Price. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, aí façam um contato comigo, que eu atendo vocês. Um abraço e até mais!